Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao RB Podcast, o nosso espacinho para aprofundar aqueles assuntos que a gente não tem muito tempo no Repórter Brasil. Eu sou Lara Fonseca. Eu sou Guilherme Portanova. Grande abraço para você que nos assiste no YouTube ou acompanha a gente pela Rede Nacional de Comunicação Pública em todos os seus canais digitais, televisão, rádio, todo mundo reproduzindo o conteúdo que a gente conversa aqui. E um assunto... Esse é o assunto mais comentado do momento, dos últimos dias, com certeza. Dois assuntos muito comentados, na verdade. Pois é, o que está acontecendo no Legislativo, que o Legislativo passou a pautar temas que são bombásticos. Um deles é a blindagem dos próprios parlamentares. A PEC da prerrogativa, por um lado, e depois, por outro lado, o PEC da blindagem, né? Tem dois nomes. Quem pega suave com a pauta diz que são prerrogativas, até porque já estiveram na Constituição. Uhum. Quem acha que isso é um absurdo, fala que isso aí é blindagem. Resumindo, um parlamentar só vai poder ser investigado, por exemplo, não estou falando nem punido, preso, investigado se os colegas autorizarem. Isso, o STF vai ficar, não pode julgar a polícia não pode investigar. Autorização investigar. Dos próprios colegas. Exatamente, tem que passar pelo grupo. E aí fica aquela pergunta assim, mas em alguns casos até pode investigar, se for crime hediondo, mas, por exemplo, crime financeiro nem sempre, normalmente não vai cair como crime hediondo, vai acabar que o cara pode cometer crime financeiro, pode... Bom, aí o leque é enorme. Até aí, tudo bem. Quando você diz isso é porque não está tudo bem mesmo, né? Mas isso mesmo ainda vai ser feito em votação secreta. Ainda tem a votação secreta, porque é o seguinte, eu posso votar naquilo que eu condeno, votar a favor do que eu condeno, e porque ninguém vai ficar sabendo quem votou. Bom, mas vamos tentar ampliar esse assunto, porque também tem anistia. O outro assunto polêmico também. Professor de Direito Constitucional está com a gente, Aragone Fernandes, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Ou boa tarde, bom dia também. Boa tudo. Obrigado por terem me convidado para me colocar nessa fogueira. Não, a gente gosta. E a gente faz isso com quem a gente gosta. Também. Bem-vindo. É bom saber que vocês fazem isso com quem vocês gostam. Vamos fazer uma cronologia no tempo? Vamos lá, claro. Em 2001, houve um movimento de moralização no Congresso Nacional. Emenda 35. Duas pautas principais. Redução do recesso parlamentar, de 90 para 55 dias. Certo. De um lado, e do outro lado, essa questão da necessidade de autorização deixa de existir. Ela existiu entre 1988, data da promulgação, até 2001. Para se processar um parlamentar, a casa respectiva tinha que autorizar. Se a casa não autorizasse, tudo parado. Se eu conseguisse sair de um mandato para o outro, consegui não a imunidade parlamentar, consegui a impunidade parlamentar. Verdade. Isso acaba em 2001, e aí eu vou andar um pouco mais. 2013, fim do voto secreto no Congresso Nacional, exceção feita a sabatina de nomes. Então, veja que em 2001, movimento para tentar moralizar. 2013, movimento para tentar moralizar. 2025, você está falando em movimento para retornar àquilo que existia em 2001. Que coisa. E com a justificativa de que protegia a atividade legislativa na medida em que que os parlamentares não ficavam tão vulneráveis em caso de perseguição política, etc. Mas aí daqui a pouco tem um grupo ali dentro que está no alvo de investigações por envios de emendas, dinheiro público para municípios, para ONGs que não existe a transparência e que não necessariamente usaram esse recurso para atividades fins, porque em alguns casos a suspeita é de que não havia atividade fim, que havia um papel escrito com determinada atividade. E aí vem um projeto como esse. Olha, tem um dado aqui que diz que só em 2024 foram mais de 44 bilhões em emendas. 44 Olha bi. Só, não é pouco dinheiro. Lá em 2001 era muito menos de emenda aqui. Aqui é um ponto muito importante que você trouxe. A gente está no terceiro mandato do presidente Lula. Ele governou o Brasil na primeira vez 20 anos atrás. E 20 anos atrás, a parte financeira orçamentária da Constituição era completamente diferente. Quando a gente fala em uma emenda à Constituição, ela pode suprimir o artigo da Constituição. E aí aparece lá, revogado. Ela também pode trazer uma modificação no texto, é o que está sendo proposto agora. Só que ela pode acrescentar. E quando a gente acrescenta, há uma técnica legislativa que você coloca o artigo 103, vira 103A.
Dê uma olhada, e quem estiver em casa também pode assistir e acompanhar. Artigo 167 da Constituição, tem o abecedário da Xuxa inteiro, de A até quase Z, porque foram modificações feitas. Vai sendo O acrescentado. controle do orçamento não é mais do Poder Executivo. E o que eu estou dizendo não se refere a Lula, Bolsonaro, seja lá quem estiver sentado na cadeira de presidente da República, hoje controla muito pouco do orçamento do nosso país. E isso foi paulatinamente sendo transferido para o Legislativo. E aí talvez a pessoa que está em casa se pergunte, mas e o Executivo não pode fazer nada? Em sentido contrário, emenda à Constituição não passa por sanção, veto, Exatamente. promulgação, publicação do presidente. Ele até pode se manifestar se for lá na fase de iniciativa. Se ele se manifestou na fase de iniciativa, ele participou. Se ele não se manifestou, ele não participa em nenhum momento. Então, esse controle do orçamento, hoje, é o maior alvo da chamada PEC das prerrogativas, por conta exatamente do que você falou, Lara, as emendas PIX. Que ninguém sabe quem mandou, para onde foi O que vai ser feito. e se foi executada. E a partidário, tá? Não quer dizer que é de direita, de esquerda, Não, do claro. centro, do avesso. O temor é generalizado. E exatamente por conta disso, eles já antevêm uma possibilidade de investigação mais ampla e fala, veja bem, o que pode ser feito? A PEC das prerrogativas, reinserindo na Constituição a necessidade de prévia autorização. Lembrando que entre 88 e 2001, que havia a necessidade, houve 250 pedidos. Em 250 pedidos, houve uma autorização. Uma autorização. Uma. Que foi, lembra? Não lembro de cabeça. Não lembro de cabeça. Eu ia arriscar um, mas eu não vou falar porque eu tô com medo de errar, então melhor não falar. Eu vou para o que teve o primeiro, que talvez seja o que você esteja puxando na memória. Acaba a proteção, né? E aí sim. acaba aquele véu. E vem o caso Ronaldo Cunha Lima. Verdade, também. Ronaldo Cunha Lima, que foi muitos cargos relacionados ao estado da Paraíba. E quando acaba a proteção em 2001, o Supremo Tribunal Federal fala, você será o primeiro a ser julgado. E ele, na sexta-feira de uma semana, o processo estava pautado para a semana seguinte, ele na sexta-feira sobe ao púlpito e fala, povo do estado da Paraíba, para provar aos senhores que eu não tenho medo de ser julgado pelo Supremo, renuncio à imunidade parlamentar. E os outros parlamentares que lá estavam falavam, mas você não pode renunciar à imunidade. Ele falou, então eu renuncio ao mandato. E com isso o processo desceu lá para a primeira instância. Ele já é falecido, eu não estou ofendendo a honra, por óbvio, Claro. Nem dele, nem atrapalhando a questão da família, mas ele morreu sem ter sido julgado. O fato que ele seria julgado em 2001, na sequência de 2001, 1982. Ah, sim, foi de 82 o fato. Ele morreu sem ter sido julgado. Sem ter sido julgado. É sobre isso. Aí quando ele renunciou ao cargo, ele jogou tudo para a primeira instância. E aí recomeça a roda. Claro, aí tem recurso, aí, bom, é aquela história toda. E uma prerrogativa que saiu em 2001, a gente está voltando a trazer isso agora. É gente até falou no legítimo. jornal, não, Modificação é retrocesso. legítimo, pessoal. Avanço, retrocesso é legítimo. O que não é legítimo é usar uma justificativa para trazer uma impunidade. Isso não é legítimo em nenhum dos poderes. Claro. Mas não poderia, não deveria uma ação como essa, se fosse avançar, primeiro ter uma justificativa que fosse, e não o contexto que se tem hoje, porque, por exemplo, há casos de envio de emenda que não tem nenhum rastreio. O ministro Flávio Dino do STF está louco com esse negócio. Já foi atrás, já publicou, já sentenciou, já determinou operações, já autorizou operações justamente para ver isso, e que não vai ter como justificar para onde foi. Você Se me for abrir permite? a caixa, claro. Você me permite, você falou o nome do ministro. Sim. E hoje há outro ministro do Supremo Tribunal Federal, em muita evidência, todo mundo ouve falar do ministro Alexandre de Moraes. Sim. E talvez a justificativa, porque o que está sendo feito, o temor não é sobre o Alexandre de Moraes, é exatamente sobre os processos que estão sob a relatoria do ministro Flávio Dino, o das emendas PIX. Pois é, porque não vai ter como explicar o que aconteceu. Em 2022, quem está em casa assistiu os debates políticos. E nos debates políticos falavam de PIX secretas. Isso. Né? Emendas secretas via PIX. E aí falava, vamos acabar. A gente está em 2025. Conversando sobre o mesmo assunto. Ano que vem tem eleição e vai ter o mesmo assunto na pauta de novo. E não acaba as emendas de novo.
As emendas à Constituição são feitas lá no Congresso Nacional. O presidente da República, na melhor das hipóteses, pode propor. Ele não tem controle sobre a tramitação. Quem tem controle sobre a tramitação é o Legislativo. Quem tem controle sobre o Legislativo? Num primeiro momento, quem vota. Sim. E há a possibilidade de judicialmente barrar a tramitação. O Poder Judiciário faz o controle jurisdicional de constitucionalidade, porque também tem controle feito pelo Executivo, controle feito pelo Legislativo. No controle jurisdicional, a regra é o controle ser feito no momento posterior. Primeiro existe a norma, depois eu questiono. O controle preventivo jurisdicional, que é durante a tramitação, é possível em 2 momentos apenas, 2 situações. PEC, na qual haja alguma violação das regras constitucionais do artigo 60, ou um projeto de lei que tenha vício formal. Eu não estou falando de projeto de lei, é mudança na própria Constituição. Então eu volto para o primeiro, PEC, que tenha violado alguma das limitações. Só uma pessoa tem a legitimação. Mandado de segurança impetrado por parlamentar. Hoje, se você olhar o noticiário, já tem alguns parlamentares indo ao Supremo exatamente por meio do mandado de segurança. Agora é o seguinte, e aí o Congresso também autoriza ou pede, essa para mim é outra que eu tô me sentindo bastante desafiado para compreender. Pede urgência na tramitação e na aprovação, na votação, né, da lei, do tal da projeto anistia. Só que tem um detalhe. Normalmente existe uma matéria, né? O Legislativo se debruça sobre matéria, sobre temas. Existe um projeto, né? Existe um projeto. Nesse caso não existe um projeto. Não tem texto. Não tem texto. Não tem Mas como texto. é que se dá urgência para alguém, para a matéria? Existem dois tipos de urgência, para quem está em casa entender. Existe a urgência constitucional, ela está prevista na Constituição. Só quem pode pedir é o presidente da República, não é o caso. Sim. Então, essa urgência que está sendo pedida é a urgência regimental. Está prevista no regimento. Sim. Ela é chamada também, e vocês quantas vezes noticiaram, urgência urgentíssima. Ah, sim. É essa aí. Tem uma urgência mais urgente. Só que o mais interessante que está acontecendo agora é exatamente, houve uma troca de relator, e o relator falou, já pode bota na fila. Né? Bota na fila da urgência, que não tem texto ainda, mas haverá. E hoje tem uma declaração dele, inclusive, falando, essa ideia de anistia ampla, geral e restrita, esquece. Hoje o que está sendo costurado, e aí é mais politicamente, é a questão de anistia envolvendo redução de penas. Mas a anistia que é a que eles estão chamando de light. Sim. Irrestrita, anistia light, como tem sido apelidado no mundo político. É um meio termo ali, né? Anistia, lembrando que é lei. E se é lei, precisa passar por sanção ou veto presidencial. Aragonê, mas e se o presidente da República vetar? O Congresso sempre vai ter a palavra final, foram eles que escreveram a Constituição. Eles podem fazer a rejeição do veto. E a partir daí não tem mais como... Só questionamento via judicial. Aí vai parar tudo no Supremo e começa o debate do poder interferindo no outro. Agora, uma coisa que me deixa até um pouco revoltada como cidadã mesmo é pensar que vários projetos que são importantes para a população estão paralisados porque eles estão pressionando pela anistia. A gente só vota projetos como a redução do imposto de renda, né, para quem ganha até 5 mil, por exemplo, que vai impactar o Brasil inteiro. E aí eles param tudo ali dizendo, não, a gente só vota qualquer coisa aqui depois que votar a anistia. Mas aí, de repente, tem ali uma PEC da blindagem que vai beneficiar todos eles e que é votada uma urgência do dia para a noite. Então, dá uma sensação assim de... o desconto, desconto nas contas de luz quase passou raspando no último dia do limite para aprovar o projeto. Passou, quase que caiu a decisão aí de interesse notório da população mais pobre, vulnerável no país inteiro. Esse seu questionamento, ele muitas vezes, quem está em casa fala assim, mas em 2026 eu vou descontar na hora do voto. Será que a população lembra na hora do voto? Vai lembrar, né? É difícil. É difícil porque, volto a dizer, não é um movimento de direita ou de esquerda ou do centro ou do avesso em relação à emenda. É de amplo espectro. Em relação à anistia, você tem uma situação mais localizada e também um sentimento eu viajo muito pelo país, de muita gente falando assim, olha, mas teve gente que não merecia uma pena tão alta, que estava ali de bobo, como a gente fala no popular.
Então teve gente que deveria ter sido feito de maneira diferente. Por isso que há um certo consenso em relação àquilo que você chamou de anistia light. Não há a amplitude geral e restrita. Já houve no Brasil uma anistia ampla, geral e restrita. Ela abrangeu os períodos de 61 até 79. E aí foi uma forma de pacificação na sociedade brasileira. Eles estão usando muito essa palavra agora, né? É exatamente, retomando isso. Por isso que eu falo, a lei lá de 79 falou, ó, todos os crimes políticos e conexos ocorridos no Brasil de 61 a 79 estão anistiados. E interessante que você fala, mas o golpe militar foi 64. Por que 61? Por que volta 3 anos a mais? Porque a gente teve o movimento começando em 61, tanto que entre 61 e 63 o Brasil foi parlamentarismo. Exatamente. Mas foi parlamentarismo num movimento para enfraquecer o presidente da República. Foi aquela costura feita com Tancredo Neves e tal, né? Isso. Desculpa, que era o primeiro-ministro, né? Tancredo Neves. Primeiro-ministro, exatamente. O golpe começa antes, né, também. Sim. Bom, tá aí uma leitura sobre o cenário, sobre o contexto atual. A gente vai continuar, evidentemente, produzindo conteúdo e levando para você que nos acompanha. Você pode compartilhar. Se botar, já vou avisar, se botar isso no grupo do Zap vai dar uma encrenca, mas eu acho que é uma boa, acho que vale a briga. Professor, quero lhe agradecer pela participação aqui, mas eu já quero deixar amarrado um retorno. Atenção aí, gente. Presta atenção. De um assunto muito bom e que quero deixar bom. Nós estamos com. Olha, talvez o melhor. Eu quero falar sobre concurso da Câmara dos Deputados, que está vindo aí. E CNU. CNU, Nacional Unificado. Concurso Nacional Unificado, edição 2 em 2025. Combinado? Tá chegando. Certo. Então tá bom. Então tá, a gente tem um compromisso já. Muito obrigado. Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua entrevista hoje, pela sua participação. Então até a próxima. Quem agradece sou eu. Mesmo que o assunto seja espinhoso, a gente está aqui para falar. Sempre com o maior respeito em quem entende de um lado, do outro. A gente sempre tem que trazer o fato e aí a pessoa pode interpretar de acordo com... É verdade, a gente dá a informação e aí você decide aí o que faz com ela. Eu não vou pedir desculpas por ter colocado esse assunto delicado aí, porque até foi uma aula pra gente e eu tô muito grato. Manda no Zap lá que vai dar uma encrenca danada. Valeu. Gente, obrigado. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Curte, compartilha, tá? Manda pra todo mundo. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.